A jornada pelo mundo das tecnologias de construção começa hoje na Hungria. Aparentemente, não só inventaram o cubo mágico lá, mas também os painéis solares Plátio. Ao pavimentar 80 metros quadrados de calçada com esses painéis, é possível obter cerca de 11,7 kW de eletricidade. Os painéis são bastante resistentes, adequados para ciclovias e estacionamentos, e não são mais difíceis de colocar do que os ladrilhos de pavimentação convencionais. E para a produção do plátio, são utilizados resíduos plásticos reciclados. Aproximadamente um painel contém 400 garrafas plásticas, e não há necessidade de se preocupar com superaquecimento excessivo. Os desenvolvedores afirmam que em dias ensolarados, os painéis não se aquecem mais do que azulejos ou concreto. A empresa suíça Blummer Lehmann AG não fica para trás e sugere dar uma olhada nos projetos de construção modular em madeira. Por exemplo, este pavilhão chamado Into the Woods decorou o jardim da Embaixada Suíça em Copenhague. Os especialistas da Blummer Lehmann AG, com apoio de mais 2 equipes, montaram 3 árvores incomuns. Cada uma é composta por 18 partes, e para garantir estabilidade, tubos de aço foram colocados no centro dos troncos. A propósito, eles também ajudam na drenagem. As copas das árvores são feitas de membranas têxteis. A Blummer Lehmann AG executa estes projetos tão bem que um deles foi inaugurado por ninguém menos que o rei sueco Carl XVI Gustaf. O princípio fundamental da construção sustentável pode ser resumido em uma frase: construir edifícios que permaneçam econômicos durante toda a sua vida útil. E esse é o futuro da construção sustentável que a empresa canadense PleX Building Systems já está propondo para avaliar. A empresa inventou blocos de construção compostos por mais de 90% de resíduos. Reboco, plástico, concreto, qualquer tipo de resíduo é aproveitado. Segundo os desenvolvedores, os blocos prontos são até mais resistentes do que tijolos e concreto. Além disso, a construção é 3 vezes mais rápida e 35% mais barata, pelo menos porque não é necessário argamassa. E mesmo pessoas com pouca experiência podem construir edifícios e estruturas de qualidade. A produção piloto começará no Canadá, e a empresa planeja estabelecer uma rede de produção de parceiros em todo o mundo. A empresa BMI é a maior fabricante europeia de materiais para telhados, portanto, até mesmo a membrana para telhados em sua execução parece bastante interessante. Em primeiro lugar, ela é apropriada tanto para a construção de novos telhados quanto para o reparo dos antigos, incluindo os verdes, ou seja, telhados com vegetação. Em segundo lugar, a membrana pode ser instalada em qualquer época do ano. Em terceiro lugar, ela não requer chama aberta. Isso significa que a instalação será mais segura. E em quarto lugar, a membrana tem uma vida útil de cerca de 35 anos. Afinal, ela é feita de uma combinação de fibra de vidro e PVC plastificado. Em 2015, especialistas contaram mais de 20,3 milhões de elevadores em todo o mundo. Portanto, os especialistas de empresas como a Clark Builders não têm tempo para ficar parados. Afinal, eles se dedicam à montagem de poços de elevador pré-fabricados. Por exemplo, neste local, os especialistas da Clark Builders estão instalando poços Magcrete em um centro para idosos na cidade canadense de High River. Esses poços se distinguem por sua resistência ao fogo de 2 horas. E neste vídeo, são apresentados poços de elevadores da empresa Ibstock, que se estendem até uma altura de 6 andares. Na versão básica, eles vêm com paredes de até 140 mm de espessura e podem ser configurados conforme a necessidade do cliente.
O vídeo continua com a empresa internacional Han Plastics Ltd. Ela recicla plásticos e o transforma, por exemplo, em grades de aterramento como essas. Elas são muito mais leves do que as versões de concreto. Uma grade padrão pesa aproximadamente 9 kg. Elas têm resistência suficiente para serem usadas em estacionamentos ou depósitos. Por exemplo, é possível dirigir com segurança uma carreta carregada sobre as grades. Além disso, em combinação com uma camada de drenagem, as grades facilitam a resolução do problema do escoamento de água da chuva e evitam a lama. Portanto, é uma boa opção para fazendeiros e criadores de cavalos. Além disso, as grades não apodrecem, não enferrujam e nem racham com frio. E quando chegam ao fim de sua vida útil, elas podem ser recicladas. Vamos dar uma olhada na Grécia, onde a empresa Elval Color produz esses painéis compostos chamados Etalbond. Eles são uma espécie de sanduíche feito de um material de enchimento especial envolvido em folhas de alumínio. O material de enchimento é escolhido com base nas necessidades do cliente. Por exemplo, uma opção não inflamável está disponível. Os painéis podem ser processados para imitar pedra, madeira e outros materiais. O comprimento máximo de um painel Etalbond atinge 11 metros. Eles podem ser usados para revestir praticamente qualquer coisa, desde casas particulares até estações ferroviárias. Os painéis são resistentes a raios UV, sujeira, sal, ácidos e álcalis. Um produto tecnicamente avançado e único, afirmam no site do fabricante. E você, o que acha? A sujeira e os resíduos de construção têm uma tendência desagradável de entupir sistemas de esgoto e drenagem. Assim, até mesmo uma reforma planejada na estrada pode se transformar em uma corrente de esgoto saindo dos bueiros. Para evitar tais situações, a empresa britânica Drainfast desenvolveu o sistema Muck Stopper. O modelo RS400, com um peso próprio de 10 kg, pode conter até 100 kg de lixo e sujeira. Após a instalação pela equipe de construção, é necessário apenas esvaziar regularmente a seção de lixo removível. E então, após trabalhos de construção e reforma, não será necessário chamar o serviço de limpeza de esgoto. Estamos novamente no Canadá e dessa vez os especialistas locais tentarão nos surpreender com o Nova Brick. Esse sistema permite criar uma fachada decorativa com azulejos, pedras ou tijolos. A principal característica está na união dos blocos Nova Brick sem argamassa. Eles são colocados quase como peças de Lego se encaixando uma nas outras, e cada quarta fileira é fixada com fixadores. Graças a isso, os blocos são relevantes para o trabalho em qualquer época do ano e se integram perfeitamente a estruturas de suporte feitas de diversos materiais, desde tijolos até painéis SIP. Se acreditar nos vendedores, uma fachada feita de Nova Brick durará mais de 50 anos. Não é de se admirar, pois os Nova Brick são feitos de concreto. Trabalhar com painéis modulares Everpanel é tão fácil que apenas 2 pessoas podem construir uma parede de 30,5 metros de comprimento em meia hora. Isso significa que em um dia é possível montar um escritório com várias salas usando esses painéis. O desenvolvedor americano propõe começar o trabalho com um plano em 3D do futuro edifício. Para tornar esse plano realidade, não serão necessárias as habilidades de um construtor profissional. Na verdade, nem mesmo ferramentas serão necessárias, já que os painéis se conectam e desconectam manualmente. Na versão básica, a largura e a altura do painel começam em 1,5 metro. E se os painéis brancos parecerem monótonos, estão disponíveis opções coloridas, como rosa, laranja e outras cores vibrantes. SureWall
é um novo tipo de método de construção de muros de contenção, explicam os desenvolvedores neozelandeses. O shore wall é apropriado para a construção de muros de até 1 metro de altura e, graças aos robustos elementos de aço, permite reduzir a espessura para 1/3 das paredes de contenção de madeira da construção clássica. Além disso, os construtores podem criar ângulos perfeitos de 90 graus e curvar seções do muro em até 15 graus. Várias equipes de construção estão ocupadas instalando uma variedade de decks. Esta equipe está usando o Airy Deck e o utiliza para resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, esse deck deixa o ambiente muito bonito e, segundo, ele possui um sistema de drenagem embutido. Os profissionais que escolheram o Craft Built também surpreenderão positivamente os clientes. Esse deck de alumínio é totalmente à prova d'água, ou seja, não há necessidade de colocar uma membrana sobre ele. Mas, por precaução, há uma calha de drenagem em cada tábua do deck. Já estes profissionais tiveram a sorte de montar uma estrutura da empresa Aluminum Deck Canada. Em combinação com as tábuas de alumínio, a construção será 20% mais fresca do que a de madeira nos dias quentes de verão. O alto nível de ruído nas cidades é considerado uma ameaça ambiental em escala global. Isso é afirmado pelos especialistas da ONU, que apresentaram um relatório correspondente no ano passado. Portanto, as placas acústicas da empresa alemã Knauf Ceiling Solutions parecem ser um produto incrivelmente relevante. Elas são feitas de fibra de madeira e proporcionam a absorção de som de até 55 decibéis. A superfície frontal das placas vem preparada e pronta para ser pintada. O comprimento máximo da placa é de 2,4 metros. Os alemães estão dispostos a atender às necessidades individuais do cliente e produzir placas sob medida. Não é à toa que essas placas estão presentes até mesmo na Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Outros especialistas alemães apresentaram uma aula prática sobre a instalação de cercas. Em 6 minutos e meio, eles conseguem não apenas explicar os pontos importantes, mas também mostrar como eles se parecem na prática. Os detalhes mais minuciosos são esclarecidos até o tamanho da chave sextavada necessária para apertar os parafusos. Com essas instruções em vídeo detalhadas, até mesmo um amador pode construir uma cerca de alta qualidade, garantem os especialistas. O final do vídeo é dedicado ao Paradis Bleu, é assim que é chamada essa piscina modular de uma empresa francesa. Ao contrário dos concorrentes, a piscina é montada a partir de módulos. Na versão de 10 metros quadrados, custa aproximadamente $5.800. Esse preço inclui todos os componentes necessários, incluindo a bomba. A propósito, aprecie a matrioshka tecnológica. Os painéis são feitos de resina sintética, que por sua vez é feita de resíduos reciclados, como copos de iogurte. E se especificamente esse módulo de piscina não agradar, não tem problema. A empresa fabricante possui mais 6.000 componentes diversos no catálogo para montar a piscina dos sonhos.